Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar início à demonstração do sistema Via Certa, onde a gente vai estar passando por todas as sessões de cadastros, operações, relatórios, dando um overview de como operar o sistema para que você tenha controle total da sua transportadora, né? Do seu caminhão, das suas viagens e assim sucessivamente. Obviamente a gente tem que estar logado no sistema e essa parte de registrar eu vou deixar para um futuro, nos próximos vídeos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou registrado no sistema, então eu vou clicar em entrar. Aqui já tá preenchido meu usuário e minha senha, porque eu salvei no navegador. Então vou clicar em entrar e ele vai logar no sistema na tela principal. A tela principal ele é um dashboard onde a gente consegue visualizar os veículos cadastrados, quantidade de veículo cadastrado, quantidade de motorista cadastrado, total de viagens realizada, o acúmulo de km que eu já rodei de todos os caminhões, quanto que eu já faturei, quanto que eu tenho a receber, quais as despesas da minha operação, o saldo consolidado, ou seja, a receita menos a despesa, então ele vai ter o saldo consolidado, os alertas das frotas, as distribuições dos gastos, um resumo de abastecimento e manutenção, as viagens, quantidade de viagens que está em andamento, CNH próximo a vencer em 30 dias, então a gente tem esse controle também para o motorista também já ter o alerta de eu tenho que ir lá renovar minha CNH. Tem a parte aqui de status de manutenção do caminhão, se ele está ativo, se ele está em manutenção, se ele está inativo, os gastos com a frota do mês, classificações de infração por motorista, ou seja, se você cadastrou uma multa para o motorista, ela vai aparecer aqui também com o seu valor e a quantidade de pontos. E aqui tem os favoritos também, que, por exemplo, determinada área mexe mais com o cadastro de cliente ou estoque, alguma coisa assim. Então, vou passar pela seção de cadastro e aí a gente vai saber quais as etapas para iniciar as minhas viagens, a minha operação. Primeiro de tudo, eu tenho que ter uma operação. A operação é onde eu vou cadastrar o nome daquela determinada operação que eu vou executar e o valor que é pago na quilometragem, o valor que é pago na diária, o valor que é pago na pernoite, tá? Todas as telas do sistema, elas seguem esse padrão de listagem e quando você clica no novo, ele abre um modal para trazer o cadastro. Então aqui eu vou criar uma operação. Tá. E aqui também, como eu falei, todo o sistema tem uma padronização. A maioria das telas você vai ver o filtro avançado, onde eu consigo pesquisar por nome ou descrição, e um filtro simples que fica na barra de cima aqui do sistema. Então toda tela que você entrar de cadastro, de listagem, alguma coisa nesse sentido, vai aparecer buscar e o assunto. Então aqui nesse caso aqui, vou voltar na operação, então vai ter buscar operações, tá? Então eu vou cadastrar a nossa primeira operação e eu vou chamar ela de operação demonstração. Um legal do sistema é que ele não vai deixar você simplesmente abrir uma tela e clicar em salvar puramente. Ele vai te obrigar a informar alguns campos, tá? Então eu vou informar o nome e a descrição. Esta operação é para demonstrar o sistema. Aqui eu não vou preencher valor de diária, quilometragem e pernoite, porque eu quero mostrar um recurso que tem nessa tela, que eu iniciei com valor X e eu vou alterar
e essa alteração me gera a necessidade de informar o motivo dessa alteração. Beleza? Então eu vou clicar, não, eu vou colocar aqui R$1 para todo mundo. E é errado isso daqui. Eu não cobro R$1 por quilômetro. Então eu vou salvar aqui, ó. Nesse momento, minha operação está cadastrada. E aí, eu consigo ver o histórico de alterações. Aqui, ele vai abrir aqui os históricos de alteração, o valor anterior, o novo valor e o motivo. Então aqui agora eu vou fazer a alteração desses valores. Aqui é um histórico mais visual para você, usuário, ter uma visão ampla dessas alterações. Mas o sistema também acompanha o histórico de versão, que é uma timeline de que aconteceu nesse registro. E também vai ter o histórico técnico para que a gente consiga ver o que aconteceu tecnicamente. Então, eu vou vir aqui e vou editar. Toda vez que eu tenho uma linha de registro, aparece esse botão aqui, essas reticências. E quando você clica nela, ele te dá as opções de excluir e editar. Então, eu vou clicar em editar. E ele vai trazer a tela em modo de edição. E aí sim eu vou falar, olha, eu cobro R$ 7,50 por quilômetro, 980 a diária e 350 a pernoite. Quando eu clicar em salvar essa alteração que eu fiz na tela de operações, ele vai me abrir uma tela para eu justificar por que eu estou saindo de um valor para o outro. Então eu vou colocar aqui, reajuste na tabela de preço. Só isso. Vou confirmar. Nesse momento, ele tem aqui, ó, 750, 980 e 350. Mas aí aparece o histórico. E o histórico fala comigo, olha, a pernoite mudou de R$1 para 350 por causa de reajuste na tabela de preço. A diária também saiu de R$1 para 980. E o quilômetro rodado para 750. Porém, o quilômetro rodado eu também coloquei errado. Então eu vou editar novamente, que o meu quilômetro rodado não é 7,50, ele é 4,50. Então, como eu mudei somente o quilômetro rodado, eu vou vir aqui e falar ajuste do valor do KM, pois informei errado na etapa de cadastro. É só uma justificativa mesmo por que você está mudando isso. E aí, quando você clicar no histórico, ele vai ter lá somente do campo que eu alterei. Então aqui foi um reajuste, porém eu só alterei aqui agora o KM rodado de 7,50 para 4,50 e falou que foi um motivo errado do cadastro. Basicamente eu fiz o cadastro da minha operação. Aqui, ó, eu posso gerenciar as colunas que eu quero visualizar. O histórico não é importante para mim. E o valor da diária, da pernoite não é importante. Eu quero saber só quanto que eu ganho na diária. E pronto. Quando eu fechar aqui, a tela só vai estar exibindo esses campos. Então, eu posso vir aqui, clicar aqui de novo e marcar todos. E pesquisar também um campo. Descrição, por exemplo. Eu quero pesquisar numa lista de campos aqui. Aqui também vai ter duas visualizações, que é a visualização em tabela e uma visualização em cartão. Essa visualização em cartão ela é interessante quando você estiver utilizando no dispositivo mobile. Ok? Então, esse foi o cadastro de operações e pela sua atenção, obrigado.